A gente fala de neurotransmissor agora. Aqui, eu acredito, né, que é óbvio, né, pela própria estrutura humana, imagina que chega o sujeito lá, né, ou você, esse sujeito, ou você tem que atender, sei lá, teu filho, teu marido, não sei o quê, e a pessoa está meio mal, meio triste, meio deprimida, não sei o quê, e você começa a falar dos arcanos da forma, e você começa a falar, porra, não, vou usar aqui uma linha psicológica que eu descobri, não sei aonde, não, Julián Marias na veia, Rudolf Adler, sei lá. E aí você vai ver o cara está com um problema bioquímico na cabeça, né? Então, assim, a gente precisa, né, baixar a bola e entender exatamente isso. Quer dizer, você tem um domínio material que precisa estar mais ou menos organizado, tá certo? Queria só começar a falar para vocês uma coisa. Então, temos um futuro psiquiatra aqui na sala, ou não, né? Pode ser neurocirurgião, ele está na dúvida do que ele vai fazer da vida. Mas o fato é o seguinte, só para vocês entenderem aqui a nossa questão. Eu estou falando com vocês sobre metafísica, tá? E a metafísica é um núcleo duro da filosofia. A metafísica ela é uma filosofia poderosa, né? Deve ser um eixo da filosofia muito poderoso. Existem linhas da filosofia que elas são menos poderosas mesmo, elas podem menos, elas estão olhando para uma parte da realidade amputada, cortada, diminuída, por aí vai, tá bom? Então é claro que algumas linhas da filosofia, elas vão dar respostas provisórias, né? Respostas esquemáticas, respostas que não tocam no fundo, assim, na natureza das coisas mesmas, tá? Uma dessas linhas, e não vou falar dela amplamente aqui, mas só vou apontar, uma dessas linhas é o que a gente chama é a linha chamada fenomenologia, né? Ela é muito interessante, ela domina uma parte da discussão filosófica do século XX, né? E a psicopatologia, né? Aquela ferramenta que os psicólogos e os psiquiatras usam para dar os seus diagnósticos, é uma ferramenta fenomenológica, tá bom? Eu não vou me estender aqui na explicação da fenomenologia, tá? Porque eu acho que não é o caso aqui na nossa turma, mas só para a gente saber, né? Essa linha da filosofia, ela vai dar respostas provisórias. E é claro, um diagnóstico baseado na fenomenologia, né, ele também vai ser provisório. Daí a explicação, não sei se não precisa levantar a mão, mas algumas pessoas aqui que já sofreram de algum transtorno mental, né, ansiedade, depressão, a bipolaridade, um transtorno de personalidade, e já mudaram de médicos, né, mudaram de psiquiatras ou de psicólogos, não é incomum que cada um diga que o fulano tem uma coisa, tem um diagnóstico. Tá? Não é incomum que isso aconteça, não. Né? Então, pode ser que um sujeito esteja olhando para um paciente e fala assim, não, ele é esquizofrênico. Então, olhando para outro paciente e fala, não, ele é bipolar. E sabe o que é pior? Às vezes os dois estão certos. Né? Mas estão certos mesmo? Claro que não, porque a coisa é uma só. Lembra que a gente falou? A coisa é. Mas a ferramenta da fenomenologia é uma ferramenta que está olhando para uma certa aparência da coisa. Está descrevendo a aparência do fenômeno, fenomenologia. Tá bom? O diagnóstico em psicologia, o diagnóstico em psiquiatria, ele é fenomenológico. Tá? Então, a gente vai olhar para uma pessoa que entra no nosso consultório, a gente vai fazer uma descrição fenomenológica dela. Ok? E daí vem essas dificuldades todas de dar diagnóstico. A minha impressão, né, é que esse problema vai se resolver, né, o dia em que o diagnóstico não seja um diagnóstico fenomenológico, mas seja um diagnóstico metafísico. Ou seja, a gente consiga fazer uma psicopatologia metafísica. Ou seja, derivar os diagnósticos a partir daqueles três conceitos, matéria, forma e ser. Ou seja, aonde dói, o que está com defeito, o que está dando errado. É a matéria, forma, é o ser do sujeito. Aí a gente pega a manifestação do sintoma da pessoa, tá bom? E fala, isso aqui é um problema material, isso aqui é um problema formal, isso aqui é um problema do ser. Tá? Isso vai ser desenvolvido. Né? E não é o Ítalo que está falando, o Ítalo está falando também, né? Mas existem alguns psicopatologistas hoje que já têm uma visão diferente da doença psiquiátrica e psicológica. Ou seja, não é a visão da doença, é a visão do diagnóstico da doença. Não sei se vocês sabem ou não, mas se vocês forem lá no... Bem, imagina só, se tiver uma crise de ansiedade, vocês vão bater lá no meu consultório, vocês faltaram trabalho, eu vou precisar dar um laudo para vocês, e nesse laudo vai precisar constar um CID, um código. Só que não é estranho que, assim, ó, é o CID 10, ou seja, antes houveram 9 CIDs. Sei lá. Por quê? Por quê? Porque muda mesmo. Né? Então, é claro, a classificação de doenças vai mudar. Não sei se alguém aqui tem filho autista, atende autista, sei lá, tem parente autista. Quer dizer, a coisa dos transtornos invasivos, né? O transtorno autista, vai mudando conforme né? O DSM-4 fala de um jeito, o DSM-5 fala do outro.
Por que muda? Muda por quê? Porque as pessoas ainda não têm uma base, as pessoas digo, a gente, né? Nós não temos uma base segura, uma ferramenta segura para dar o diagnóstico ali da coisa. Tá? Então, a psicopatologia metafísica, ela vai precisar ser desenvolvida mesmo. Né? Isso aí é uma coisa evidente. Né? Alguma hora a gente vai ter que chegar lá. Né? Não chegamos ainda, mas a gente vai precisar encarar isso. Tá? Existe um sujeito que tentou um esforço desse, né? Uma tentativa de... Então, tem um filósofo romeno chamado Konstantin Neuka. Talvez uns já tenham ouvido falar, outros não. Né? O Konstantin Neuka é um filósofo romeno, pouquíssimo conhecido, né? Pouquíssimo conhecido. Tem alguns romenos muito conhecidos. Né? Então, sei lá, Cioran, né? É um literato romeno, Ionesco é um teatrólogo romeno, são conhecidos. Né? Porque a Romênia ela sofreu uma série de ataques aí ao longo do último século, né? Invasão comunista, invasão fascista, eles mesmos inventaram o modo deles, fascista, etc. E alguns filósofos se exilaram, né, foram para a França, e é claro, a França é um dos centros do mundo, e aí a produção filosófica de alguns romenos na França ficou conhecida. O Konstantin Neuka é um desses sujeitos que não pôde sair. Ele ficou num tipo de prisão não domiciliar, mas na prisão na cidade dele, não podia sair da cidade dele. Ele era grampeado pelo regime fascista romeno. Né? E, curiosamente, esse regime fascista romeno, tipo a KGB da Romênia, né, que acho que chama Società, o nome da KGB da Romênia, não lembro agora exatamente, ela grampeou a casa do Konstantin Neuka. Então a casa está toda grampeada com microfones. Só que o Konstantin Neuka, ele ficou o tempo dele inteiro, né, de prisão domiciliar, dando curso de filosofia quase diária para os alunos particulares dele. E todo esse curso ficou gravado, né, porque a KGB grampeava lá o curso dele. Então o curso de filosofia mais longo e documentado da história da humanidade é o curso do Konstantin Neuka. São 35 anos documentados o curso dele. É um negócio extraordinário. Né? E aí, recentemente, veio à tona, né, esses documentos, todo tem pessoal transcrevendo lá, etc. Mas o fato é que o Konstantin Neuka, ele faz uma tentativa de uma psicopatologia, né, que ele chama de 6 doenças do espírito. Né? É um livro que saiu em vida ainda dele. Né? Então, As 6 Doenças do Espírito é um livro do Konstantin Neuka e é uma das poucas tentativas de armar uma psicopatologia não fenomenológica, tá bom? Mas baseada na metafísica. O que acontece é que o Konstantin Neuka, ali no livro dele, e aqui não é um curso do Konstantin Neuka, mas é só para indicar para vocês uma coisa, né? Ele não fala das doenças do ente. Ele está falando só das doenças do ser. É o que ele está fazendo ali no livro dele, Konstantin Neuka. Tá? Então ele fala assim, olha, lembra o ser que eu falei? Né? Esse ser ele pode se afetar, ele pode sofrer de algumas formas específicas. Né? Então, Konstantin Neuka desenvolve, é um livro curto, um livro pequeno, que não está publicado, difícil de achar, mas acho que o pessoal encontra em PDF esse livro. Né? É um livro que parece muito difícil quando você começa a lê-lo, porque ele está falando só de coisas que a gente nunca ouviu falar. Né? Ele inventa os nomes, na verdade. Né? Então, ele inventa nomes para doenças. Né? Ele não pega nenhuma classificação que já exista. Ele faz aquilo que a gente falou no início, vocês precisam lembrar disso sempre. Ele põe o diagnóstico numa tensão, o Konstantin Neuka. Né? Uma tensão entre a individualidade e a generalidade. Tá? Ele põe uma tensão aqui. Ele fala, ó, às vezes o ser, as pessoas, elas padecem porque elas estão olhando para o mundo e estão imaginando que aquelas coisas no mundo são indivíduos isolados, que elas não têm uma conexão entre si, que elas não participam de um princípio geral. Mas às vezes as pessoas olham para o mundo e acham que não existe coisas em si, mas só princípios gerais. Isso é o que o Konstantin Neuka está falando. Ainda é uma tentativa de, não é executado a maestria, mas é o primeiro sujeito que tenta fazer isso. Tá? E vamos lembrar, ele estava isolado lá na Romênia, sem acesso a nada, no tempo que não tinha nem internet. Né? Então, assim, vamos dar um desconto para o Konstantin Neuka, né? Eu digo. Tá? Mas é uma bela de uma tentativa. Ele fala, ó, existem doenças, né, da individualidade, existem doenças da generalidade. Generalidade. Tá? Eu só estou, caso vocês tenham interesse em pegar o livro é interessante. Sem a explicação do livro não dá para entender muito mesmo. Tá? É um livro meio difícil. Ok?
E aí é brilhante o livro, porque ele pega personagens da literatura e dá exemplos com personagens da literatura. Né? Então, só uma coisa, assim, o Dom Juan, por exemplo, ele fala que o Dom Juan, o personagem Dom Juan, padece de uma doença da individualidade. Ele olha para as mulheres e não consegue aprender um princípio geral nas mulheres. Mas para isso existem mulheres, cada uma é uma coisa. Tá? Por isso ele pula de galho em galho. Entende isso? Quer dizer, ele não consegue repousar num princípio geral de mulher. Ele não consegue ter a mulher dele, né? Na qual ele possa aprofundar e entender, ó, beleza, tem diferenças, mas tem semelhanças também. Não adianta eu ficar pulando de mulher em mulher, porque... Você entende a questão que a gente falou? Assim, não adianta, quer dizer, eu vou olhar uma caneta por caneta por caneta por caneta. Não, existe um princípio de caneta. Tá? Então ele usa o exemplo do Dom Juan, por exemplo. Ele fala, o Dom Juan, ele sofre de uma doença, né? Esse tipo de doença, ele chama de todetite. Todeti é esse aqui em grego, né? Ele inventa nomes, né? Então, generalidade ele chama de katolon, né? Então tem a acatolia e a catolidite. Ele inventa os nomes, né? Então são 6. Ítalo, você só falou de 4, né? Tem 4 setas aqui, né? Tendências da individualidade para cima e para baixo, tendências da individualidade para cima e para baixo. E aqui tem uma outra coisa chamada determinação. Mas aí a gente precisaria falar muito, não é o caso. E aí tem doenças da determinação também. Horos, determinação. Então a oria e a horidite. Ele inventa esses nomes aqui malucos. Ele pega do grego e vai derivando as coisas. Assim, é uma loucura, mas é uma tentativa dele. Estou dizendo, a gente não está fazendo uma coisa aqui isolada. Existe uma tradição, uma corrente que tenta fazer esse tipo de coisa também. Tá? É um livro interessante. É um livro que é importante prestar atenção nele. Tá? Para quem quiser aprofundar nessa coisa, né? Quiser se juntar aí. Então, é um belo do livro. Tá? Agora, com essa explicação você entende o livro. Sem essa explicação você ia precisar ler o livro 30 vezes para entender do que o cara está falando. Né? Não tem, esse esquema mataria o problema do livro, mas não tem esse esquema desenhado em lugar nenhum no livro. Né? Mas é exatamente isso. Olha só. Os sujeitos eles tendem a se individualizar ou eles podem se generalizar. E eles se individualizam, se generalizam a partir das determinações. Né? E aí você pode ir para cima ou para baixo. Por carência, por privação ou por carência. E aí pronto, aí ele vai. Essa é a coisa do livro. Tá? Não precisa, só um pequeno... Então, a tensão é essa tensão entre individualidade e generalidade. Eu posso olhar e falar assim, não existe uma mulher individual. Existe só um princípio de mulher, é isso aqui que eu vou ficar olhando. Tá? Beleza? Aí ele dá o exemplo, por exemplo, de alguém que padece de generalidade, ele fala do próprio Tolstói, que escreveu Guerra e Paz. Ele fala, olha, nenhuma descrição de nenhum personagem do Guerra e Paz, ele está descrevendo uma pessoa em si. Ele está descrevendo assim, o camponês russo, o militar. Você está entendendo? Tem gente que caminha na vida assim. Né? Esse tipo de gente. Tipo assim, esse tipo de gente. Não existe isso, esse tipo de gente. Né? Existe, né, os seres humanos concretos que realmente tem uma interseção na sua atuação. Beleza? É interessante mesmo. É um livro curto. Com essa explicação ele é fácil de ler. Sem essa explicação, bicho. Para parir isso aí não é fácil. Tá? Vai por mim. Né? Então, não vou explicar o livro do Constantino Noack aqui, né? Mas são várias tensões. Você tem as tensões para o lado, a tensão da individualidade para a generalidade passando pela determinação e as tensões de cada uma. Tem gente que vai estar distraído diante da individualidade, tem gente que vai negar a individualidade. Tem gente que vai estar distraído diante da generalidade, tem gente que vai apostar na generalidade. E por aí vai. E tem gente que cristaliza ali nas determinações, só fica olhando o que determina as coisas. Mas isso aí não ajuda a gente em nada aqui, foi só um parênteses. Só para dizer o seguinte, existe uma necessidade de fazer uma psicopatologia. O Constantino Noack é um cara que tenta fazer isso. Tá? Uma psicopatologia metafísica. Ele não faz, ele não consegue fazer. Mas é do cacete, ajuda. Vale a pena olhar a coisa. Até para a gente mesmo se entender melhor, às vezes, ou para ajudar os outros no consultório. Se a gente não vai sair por aí, pode ser que vocês usem isso. Eu não uso os nomes do Constantino Noack para dar diagnóstico no consultório, não uso. Eu acho que ainda faltam vetores aqui, faltam eixos aqui, entendeu? Mas algumas pessoas chegam no consultório e falam, essa pessoa aqui, ele está agindo como um Dom Juan. Né? Ele está agindo, ele está apostando só na individualidade das coisas. Ele está esquecendo que existe um princípio geral, você não precisa ficar extinguindo a individualidade de cada coisa. Né? O próprio Dom Juan, no final, ele nota que aquilo não ia dar em nada. Ele fala, é a famosa frase do Dom Juan, né? Mille lettrés.
Assim, quantas mulheres você já conquistou? 1.003 mulheres. Ah, cara, não faz diferença, né? Depois da segunda, tu já entendeu que é tudo, né? Assim, entendeu? Assim, Então, é 1.003 e não ia parar. Né? Assim, é um pessimismo diante da vida o que acaba aparecendo. Uma pessoa assim, né? Aí a gente vê uma série de pessoas padecendo disso. Uma série de pessoas padecendo disso. Uma parte do que a gente entende como consumismo pode ser um tipo de doença assim. Né? Quer dizer, eu preciso de várias bolsas. Né? Mas você já não entendeu que bolsa é tudo igual? Não, né? Então tem a Balenciaga, tem a Louis Vuitton, né? Ok, legal. Uhum. Então tem uma Balenciaga, uma Louis Vuitton, acabou também, porque, porra, bolsa chique é tudo igual. Entende isso ou não? Então, assim, beleza? Mas isso aqui não ajuda, isso aqui só para indicar que existe uma corrente, existe um movimento de, tá? Beleza? E aí quando a gente vai analisar os neurotransmissores, né, a gente vai entender assim do seguinte modo, né? Médicos, perdoem-me pela linguagem que eu vou adotar agora, tá bom? Mas não importa, né? Tá bom. Os neurotransmissores, eles são um tipo de hormônio que funcionam, né, dentro da cabeça da pessoa. Então eles comunicam um lugar com outro, do cérebro, tá? Do cérebro, beleza? Exercendo lá suas funções. Então, a gente sabe de algumas coisas, né? A gente sabe como os neurotransmissores, alguns deles são sintetizados, por exemplo. A gente sabe para que eles servem. Alguns, a gente sabe, mas não para que eles servem, tá? E o que a gente vai ver aqui, a gente vai ver uma coisa extraordinária nesses neurotransmissores, tá? Extraordinária nesses neurotransmissores. Então, vamos começar aqui pela dopamina, tá? Isso é o esquema como é feita a dopamina, beleza? Ok, Ítalo, isso e nada para mim é a mesma coisa, né? Inclusive para os médicos, é a mesma coisa, não faz diferença nenhuma, não, mas faz muita diferença saber isso. Pelo seguinte, olha só, a dopamina é um neurotransmissor, se você for estudar, for olhar, etc., ele é envolvido, né? Ele está envolvido com uma certa percepção do sujeito, tá? Então, por exemplo, ausência de dopamina ou excessos de dopamina, elas causam uma certa percepção no sujeito, tá? Então, as variações de dopamina, elas estão envolvidas, por exemplo, né, com todo aquele mecanismo de permanência num circuito de prazer, por exemplo, circuito de recompensa, por exemplo. É a dopamina que rege isso, tá? Então, um exemplo clássico para a gente entender a dopamina. O exemplo clássico, né? O exemplo do Big Mac, né? Imagina, você vai comer você tem uma dopamina ali, tem uma concentração de dopamina na tua cabeça, tá? Comunicando uma coisa com a outra no teu cérebro. Aí você come, né? Você olha para um Big Mac, come um Big Mac. Big Mac é delicioso, é bom pra caramba, carboidrato, que não é uma delícia, né? Tem toda a parte ali de construção social, dos hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, né? Assim, é um prato gostoso que você vai comer, você aumenta a dopamina. Por quê? Porque é bom comer é bom. Então você tem ali um neurotransmissor que aumenta na tua cabeça, meio que indicando, fala, cara, é bom comer, comer é bom, né? Relação sexual, mesma coisa, você tem um aumento de dopamina. Aí eu não botei nem mais alto nem mais baixo, porque aí vai do gosto de cada um, né? Tem gente que vai preferir Big Mac, tem gente que prefere, né? Então tá, deixa vocês escolherem isso aí, tá? Beleza? E aí entram outras coisas aqui, sei lá, videogame, pornografia, cocaína. São coisas que aumentam muito a dopamina no cérebro e fazem com que o sujeito permaneça naquele circuito, né? Por que eu botei pornografia aqui? Porque tem pessoas que chamam a pornografia uma droga invisível, né? A pornografia, ela aumenta tanto a dopamina na cabeça das pessoas que se expõem a ela, que o que acontece? Né? Pessoal, o sujeito tem um nível aqui, o nível X, basal de dopamina. A dopamina é esse neurotransmissor envolvido, né, no desejo no desejo de continuar fazendo as coisas, né, de ganho, né, de olhar para as coisas e desenvolver aquelas coisas. Eu vou explicar melhor a dopamina, tá? Só para vocês entenderem. O que acontece? O sujeito se submete a videogame, ou a pornografia, ou a cocaína, por exemplo, ele aprende, entre aspas, a funcionar com esses níveis aqui altíssimos. Então, quando a dopamina ele não se expõe à pornografia, não se expõe ao videogame, não se expõe à cocaína, a dopamina volta para o nível basal e o cara já não consegue encontrar graça nas outras coisas normais, tipo Big Mac, sexo e por aí vai.
Entendeu ou não a questão? Quer dizer, você cria uma comparação na cabeça. Ele experimenta uma sensação de desejo, de permanecer naquela atividade, recompensa naquela atividade, que depois todas as outras atividades humanas normais perdem a graça diante daquilo. Né? É como se ele abrisse uma janela e entrasse muito sol. Depois que ele põe a persiana, fala, eu já sei como é que é isso aqui muito iluminado. Né? E isso aqui não dá mais conta de iluminar o meu quarto. É assim como é falso, né? A coisa... Por isso que a gente vê um monte de pacientes jovenzinhos, né? 9, 18, 19 anos, que se submeteram às vezes à pornografia por 6, 8 anos, e os caras semelhando uma depressão mesmo. Né? O sujeito não consegue engajar em colégio, o sujeito não engaja em atividade, não quer estar com a família, não quer fazer nada dessas coisas normais, né? Por quê? Porque as atividades humanas normais, comida, né? Estar com as pessoas que a gente gosta, elas aumentam a dopamina, mas num certo nível. Entendeu? E aí, quando o sujeito se expõe a esse tipo de estímulo, aumenta no nível muito mais alto. Tá bom? Isso é mais ou menos a função da dopamina na nossa cabeça. A cocaína é outra coisa. Existe um fenômeno que é a depressão pós-cocaína. O que é depressão pós-cocaína? A cocaína ela simula, é uma anfetamina que simula o efeito da dopamina. Quando o sujeito para de cheirar, ele deprime. Porque, é claro, nada mais tem graça para ele. Porra. Uma vez que ele viu aquilo ali, né, ele experimentou aquela sensação de recompensa, todo o resto para ele vira, brincadeira de criança, não tem graça nenhuma. Né? Esse é o princípio aditivo da dopamina. É como se a dopamina fizesse a gente caminhar nas possibilidades, né, na capacidade de experimentar possibilidades. Experimentar possibilidades lembra a gente o quê? No princípio metafísico, a forma.